Olá, alunos do nono ano, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Continuando as nossas aulas, então, programadas, né, ou aula remota, vamos falar, então, da adição algébrica de radicais. Tá? Então, você vai ter aí um conteúdo e depois uma lista de atividades para você devolver presencialmente e também pelas plataformas. Vamos à aula, então. Adição algébrica de radicais. Então, este conteúdo está no livro didático da Conquista da Matemática, FTD, né? Programa Nacional do Livro Didático 2020 e 2023, a página 45. Adição algébrica de radicais, vamos considerar então a expressão algébrica inteira 9x mais 3x menos 15x mais 8x menos x, como todos os termos dessa expressão são semelhantes. Podemos reduzi-las a um só termo. Então, reduzindo este termo, temos o seguinte. Todos eles têm a parte literal e o coeficiente. Né? A parte literal é o número e o coeficiente é a letra. Então, eu posso escrever esse termo assim. Se todos têm a mesma letra, posso escrever assim. 9 mais 3 menos 15 mais 8 menos 1, que multiplica x, que é a letra. Tá? Então, ó, 9 mais 3 menos 15 mais 8 menos 1. Ah, professor, de onde saiu esse 1? Daqui, né? Se não aparece o número na frente, ali é um 1. Então, vamos lá. 9 mais 3, vamos fazer por partes. 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. 12 menos 15 mais 8 menos 1, que multiplica x. 12 menos 15, quem é o maior? É o número 15, então diminui e coloca o sinal do maior. 12, 13, 14, 15 dá menos 3. Menos 3 mais 8 menos 1, que multiplica x. Menos 3 com mais 8, quem é o maior? É o 8. Então, 8 menos 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 5 positivo. 5 menos 1. E 5 menos 1 é 4, que multiplica x. Então, esse aqui é o termo reduzido dessa expressão. Né? Então, esse é o termo reduzido dessa expressão algébrica. Só para a gente relembrar um pouquinho o conceito. Dois ou mais radicais são semelhantes, né? Então ali a gente pegou todos os termos semelhantes, todos que tinham x, e fizemos a redução. Nisso, então, dois ou mais radicais são semelhantes quando tem o mesmo índice ou o mesmo radicando. São radicais semelhantes, então, tem o mesmo índice? Ó, tem o mesmo índice. Tem o mesmo radicando? Tem o mesmo radicando, né? Lembre que índice é o item que fica aqui em cima e radicando é o que está ali dentro. Então, eles são semelhantes. Nesse caso, são radicais semelhantes. Vamos ver, tem o mesmo índice todos? Todos têm. Qual é o índice? É 3. Todos têm o mesmo radicando? Todos têm o mesmo radicando, ó. Raiz de 2. Então, saiba que só é possível a adição de radicais semelhantes. Tá? Então, se eu tiver um radicando diferente, é diferente, eu não consigo fazer essa soma, né? Escrever todos no mesmo radicando e fazer essa soma. Então, cuidado. Para a gente seguir, vamos prestar detalhe então agora nas próximas explicações para você fazer a lista de atividades. Então, primeira coisa, vamos reduzir este radical, esta expressão, né, na forma reduzida dela. Então vamos prestar atenção no seguinte, ó.
eu tenho 10 raiz quadrada de 3, 5 raiz quadrada de 3, menos 11 raiz quadrada de 3, mais 2 raiz quadrada de 3. Observe que o raiz quadrada de 3, ó, todos, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, é o fator comum de todos os termos, né? Nota então que raiz quadrada de 3 aparece em todos. Com isso, eu posso reescrever assim, pessoal. Olha só. Posso reescrever assim. Posso pegar então os números e fazer na raiz de 3. Então vou abrir um parênteses. Aqui eu tenho 10 positivo. Aqui eu tenho mais 5. Aqui eu tenho menos 11. Aqui mais 2. E a evidência que se repete é o raiz de 3. Tá? Com isso, então, eu vou eliminar esse parênteses e vou fazer, então, a redução desse radical. Vou pegar minha caneta aqui, caiu. Vamos seguir. Estou imprimindo o material ali. 10 mais 5. Então, vamos fazer por partes. 10 mais 5, sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Dá 15. 15 menos 11 mais 2. Estou fazendo bem devagar, bem no detalhe. 15 menos 11. Né? Quem é o maior? É o 15. Quanto que dá 15 menos 11? Ó, 11, 12, 13, 14, 15 dá 4. 4 mais 2, raiz de 3. Finalizando, então, quanto que é 4 mais 2? É 6, raiz de 3. Então, esta é a forma reduzida deste radical. Né? É a forma mais simples da expressão dada. Logo, 6 raiz de 3 é a forma mais simples da expressão dada. Tá bem? Prestou atenção? Vamos para o próximo, então? A gente vai fazer uma série de exemplos. Vou pegar, então, um exemplo 2 aqui. Simplificar a expressão 6 raiz de 5 menos 2 raiz de 7 menos 5 raiz de 5 mais 3 raiz de 7. Preste atenção numa coisa, olha só. Preste atenção numa coisa. Essa expressão tem o seguinte detalhe, pessoal. Ó, aqui eu tenho raiz de 5 em amarelo. Aqui eu já tenho raiz de 7. Aqui eu tenho raiz de 5. Então eu vou pegar todos que têm raiz de 5. Primeiramente, vou reescrever assim, ó. Vou abrir um parênteses. Tenho 6 positivo menos 5 o quê? Raiz de 5, tá? Agora eu vou ver aqui, então vamos trocar a cor aqui da caneta. Olha só, aqui eu tenho raiz de 7 e aqui eu tenho raiz de 7. Então estou agrupando semelhantes. Vou reescrever o seguinte, que menos 2, vou abrir um parênteses, menos 2, e aqui eu tenho mais 3. Vou fechar um parênteses aqui. Raiz de 7. Tá? Vamos fazer os dois parênteses. Aqui. 6 menos 5, maior é o 6, então dá 1. 1 é raiz de 5. Menos 2 com mais 3 dá mais. Sinais diferentes, coloco o sinal do positivo. Menos 2 com mais 3 dá. Diminui e coloca o sinal do maior, dá 1. Dá raiz de 7. Posso seguir fazendo mais alguma coisa aqui? Não, né? Ó, chegamos aí. Raiz de 5 mais a raiz quadrada de 7. Ah, professor, o senhor não pode somar os dois 1 aqui e somar esses dois do meio? Não, só posso somar radicais semelhantes, tá bom? Vamos ver a próxima? Com isso, então, pessoal, esta é a forma mais simples de escrever a expressão, pois não há radicais semelhantes, mas podemos encontrar valores aproximados para este raiz de 5 e para este raiz de 7. Tá? Olha, raiz de 5 mais raiz de 7, então foi a forma mais simples de escrever a expressão dada usando os radicais. Porém, podemos encontrar valores aproximados para os radicais e, em seguida, adicioná-los.
Tá? Então ainda posso seguir fazendo mais algumas atividades. Podemos escrever, encontrar os valores e adicionados. Então a raiz quadrada de 5 é aproximado 2,23. A raiz quadrada de 7 aproximada 2,64. Somando esses dois valores, você sabe que a soma de números decimais obedece o quê? Vírgula abaixo de vírgula. Vamos fazer aqui. 2,23 mais 2,64. Quanto que dá? 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8. Vírgula abaixo de vírgula, então deu aproximado. O símbolo de aproximação é assim, né? 4,87. Tá? Do mesmo... No mesmo ocorre com as expressões como raiz de 5 menos raiz de 2. Então, geralmente, nas atividades eu vou dar para vocês o valor aproximado da raiz de 5 é tanto. O valor aproximado da raiz de 2 é tanto. Então, o valor aproximado da raiz de 5 é 2,23. O valor aproximado da raiz quadrada de 2 é 1,42. Quanto que dá esses valores? Vamos fazer. Ó, maior, 2,23, menos 1,41. 3 menos 1 é 2. 2 dá para tirar 4? Não. Pede emprestado, fica valendo de 1. E aqui fica valendo de 12. 12 menos 4. Bom, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu quanto? 8. Tá? 8. Vírgula, 1 menos 1, 0. Então, este valor aqui é aproximado 0,82. Aqui, 1 inteiro mais raiz de 3. 1 inteiro mais raiz quadrada de 3. Então, como é que fica essa adição? Então, o inteiro é 3 mais 1,73. Como assim, professor? Ué, você lembra que o inteiro é a mesma coisa que 3,00. Então, 3,00 é a mesma coisa que 3 inteiros. Vamos botar uma adição aqui. 0 mais 3 é 3. 7 mais 0 é 7. E 1 mais 3 é 4. Então, esse valor aqui é aproximado, 4,73. Muitos alunos erram essa questão aqui, pessoal. Muitos erram. Por quê? Erram porque fazem assim, ó. Coloca 1,73 mais 3. E não é a soma aqui, ó. Atenção, isso aqui é errado. Tá? Cuidado com o 3 inteiro. Tá bem? Continuando. Há expressões, né? Há expressões que exigem simplificação de seus termos antes da realização de adição. Então a gente vai fazer esse detalhezinho agora, um pouquinho mais de detalhe. Então aqui eu tenho raiz quadrada de 50 e raiz quadrada de 18. Tenho que reduzir essas expressões. Como é que a gente reduz mesmo? Vamos fazer de 2, vamos fazer aqui usando esse azul. Raiz quadrada de 50, vamos começar aqui. Raiz quadrada de 50. Vamos reduzir ela. Pego 50 e começa a fatorar. Ele é par, dá por 2. É 25. 25 é par? Não. 25 não dá mais por 2. 5 mais 2 é 7, não dá por 3. Então dá por 5, dá 5, dá 5, dá 1. Se lembra do nosso último conteúdo? Ó? Raiz quadrada de 50 eu posso reescrever assim, então. Apareceu uma vez o 2. Apareceu o número 5. Quantas vezes o número 5 aparece? 2. O que quer dizer esse 2 com aquele índice lá? Que esse 2 sai para fora da raiz. Então, isso aqui é 5 raiz quadrada de 2. Tá? Vou fazer o próximo aqui. Raiz quadrada de 18. Vamos fatorar o 18. Dá por 2. Dá 9. 9 dá por 2? Não, mas dá por 3. Dá 3. Dá 3. Posso reescrever esse 18 assim. Apareceu uma vez o 2.
e apareceu o 3 duas vezes, 3 elevado ao quadrado, né? Que eu estou agrupando aqui de 2. Esse índice com esse expoente, esse 3 sai para fora da raiz. 3 raiz de 2. Posso reescrever essa expressão assim, então. Vou pegar aqui o pretinho agora. Ó, raiz quadrada de 50. 5 raiz de 2. Mais raiz quadrada de 18. 3 raiz de 2. O que vocês perceberam? Que eu tenho radicais semelhantes aí, né? Quem são? Esse aqui é raiz de 2, esse aqui é raiz de 2. Então, posso colocá-lo em evidência. Posso colocá-lo, esse radical, em evidência. Então, ó, vou abrir um parênteses. Eu tenho 5 mais 3 e colocando o radical em evidência, raiz de 2. 5 mais 3, 8. 8 raiz de 2. Tá? Então, essa é o valor procurado desta expressão. Pouco mais detalhista, sim. Ah, mas eu não aprendi a fazer isso aqui ainda. Bom, pessoal, tem que correr atrás. Né? Rever minhas aulas, rever a aula... Essa aqui é a aula 8, rever a aula 7, rever a aula 6. Tem que ter um jeito de aprender esse algoritmo. Tá bom? Número 2, simplifique a fração. Então vamos lá, vamos pegar, primeiro vamos descobrir, fatorar cada uma dessas raízes aqui. Então, primeiro eu vou fatorar cada uma delas. Vamos começar com a raiz quadrada de 12. Vamos ver, o 12 dá para escrever assim. 12 é par, dá por 2, dá. 12 por 2 dá 6, que dá por 2. Que dá 3 e dá 1. Qual é o índice aqui, pessoal? O índice é 2, né? Se o índice é 2, eu posso agrupar aqui de 2 e aqui sobrou 1. Então, eu posso reescrever assim. Raiz quadrada de 3 vezes 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado com o índice, o 2 sai para fora da raiz. Então, fica 2 raiz quadrada de 3. Então, o 12 é 2 raiz quadrada de 3. 75, raiz quadrada. Fatorando 75, dá por 2? Não, não dá por 2. Por quê? Porque ele termina em ímpar. 5 mais 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então dá por 3. Né? Porque 2 mais 1 dá 3, dá para dividir por 3. 75 por 3. 7 por 3, você vai me dizer 2 e sobra uma, que dá 15. 15 por 3 é 25. 75 por 3 é 25. 5 mais 2 é 7, não dá mais por 3, mas eu sei que dá por 5. Dá 5, dá 5, dá 1. Posso reescrever assim. 5 elevado ao quadrado vezes 3. Logo, o 5 sai para fora da raiz, por causa desses dois. Eu tenho 5 raiz quadrada de 3. Tá? Então, esse aqui é o 75. Vamos fazer aqui o 147. Raiz quadrada de 147. Fatorando 147. Bom, 7 é ímpar e não dá por 2. Vamos ver por 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá por 3. Porque o 3 mais 2 mais 1 é 3. 14 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Passa. Tem que ser 4. 4 vezes 3 é 12. Então tem que ser 4. Desses 12 sobrou 2. Dá 27, que dá 49. 49 já sei que só dá por 7. Dá 7, dá 7. Então logo aqui vou escrever o seguinte. 3 vezes 7 ao quadrado. Esse quadrado com esse 2 sai para fora. Então 7 raiz de 3. Pronto, vamos colocar lá? Raiz de 12 é, quanto que deu a simplificação? 2 raiz de 3. Mais raiz de quadrado de 75. 5 raiz de 3. Vai ser divididos por 2, vamos botar até um 2 de diferente aqui, por 2, que multiplica. Quanto que deu a raiz quadrada de 147? Deu que 7 raiz de 3. A parte de cima, o que você notou na parte de cima?
que aqui são radicais semelhantes, este e este. Então, posso reescrever aquela parte de cima da seguinte maneira. 2 mais 5, posso escrever assim, 2 mais 5 raiz de 3. Ótimo. Divididos por aqui, 2 vezes 7, 14, raiz de 3. 2 mais 5, 2 mais 5 é 7, raiz quadrada de 3. Divididos por 14, raiz quadrada de 3. E agora, divisão, né? Raiz quadrada de 3 por raiz quadrada de 3, eu corto. Tem uma em cima e uma embaixo, cai fora. Tenho 7 sobre 14. Dá para dividir 7 sobre 14? Não. Mas, pessoal, aí o detalhe é importantíssimo. Nota que dá para dividir por 7. Os dois são múltiplos de 7, né? Então, logo aqui é 7 por 7, 1. 14 por 7, 2. Ó, no detalhe, no capricho. Né? Então, logo o valor procurado é de 1/2. Tá? Então, detalhes importantes, né? A gente vai seguindo fazendo. Temos ainda aqui mais uma questão, a última, antes das atividades. Tem que, meu querido, tem coisas aí que não tem que fazer. Tem que exercitar, tentar entender, assistir às aulas anteriores, fazer a fatoração e exercitar mesmo, né? Caneta e lápis neles. Questão 3. Qual é a forma mais simples da expressão raiz de 200 mais raiz quadrada de 500 mais raiz quadrada de 8 menos a raiz quadrada de 45? Qual é a forma mais simples? Né? Vamos lá. Raiz quadrada de 200. Qual é a forma mais simples da raiz quadrada de 200? Primeiro vamos fatorar. Vamos botar aqui então, vamos começar assim. Raiz quadrada de 200. Vamos ver se eu consigo fatorar ela. O 200 é um número par. Aí começa bem, né? Dá por 2. Metade de 200 é 100. Metade de 100 é 50. Metade de 50 é 25. 25 já sei que só dá por 5. Dá 5 e dá 5. Grupos de quanto eu tenho que fazer? Eu sempre olho o índice, né? O índice aparece? Não, então o índice é 2. Grupos de 2. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado. E aqui eu tenho 5 ao quadrado. Então, quem que eu vou escrever? Posso escrever assim. 2 ao quadrado. Multiplica o 2 sozinho. Multiplica o 5 ao quadrado. Com isso, esses dois valores saem para fora da raiz, porque o índice é 2, ó. Né? Então fica 2 vezes 5 raiz quadrada de 2. E 2 vezes 5 é 10 raiz quadrada de 2. Então aqui está o 200. A gente vai depois colocar no valor do 200 lá. 500 agora. 500. Vamos lá. Raiz quadrada de 500. Opa, vamos arrumar ali, dar um espacinho mais. Raiz quadrada de 500 é o seguinte. Temos 500 fatorando 500. Dá por 2, dá 250. Dá por 2, dá 250. Aqui dá 1. Aqui 5 por 2 dá 2, 125. Bom, 125 não dá mais por 2. Tá? 5, 6, 7, 8 também não dá por 8, por 3. Então dá por 5. 125 por 5 dá 25. Dá por 5, dá 5, dá por 5 e dá 1. O 500, então, deu aqui grupos de quanto? O índice aqui é 2, então vamos lá. 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, sobrou 5. Então isso aqui dá para reescrever assim. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Quem sai para fora da raiz? Sai um 2, por causa desses índices, desses expoentes, e sai o 5. Então fica 2 vezes 5, raiz quadrada de 5.
2 vezes 5 é 10. 10 raiz quadrada de 5. Então aqui tem mais um valor. Raiz quadrada de 8. Vamos fazer aqui. Raiz quadrada de 8 fatorando 8. Dá por 2. Dá 4. Dá por 2. Dá 2. Dá por 2. Dá 1. Grupos de novo de índice 2. Então, 2 ao quadrado. Posso reescrever esse raiz de 8 assim. 2 ao quadrado vezes 2, que é o que sobrou aqui. Esse 2 sai para fora da raiz. Então, eu tenho 2 raiz de 2 aqui. 45 agora. Raiz quadrada de 45. 45, notem que ele é ímpar, não dá por 2. Vamos ver se dá por 3. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 9. Dá por 3. A soma dos algarismos é um múltiplo de 3. 45 por 3 dá 15, né? 15, 30, 45. 15 ainda dá por 3? Sim, dá por 3. Dá 5. Dá 5 e dá 1. Então aqui eu posso reescrever grupos de 2, 3 ao quadrado e sobra um 5. Então tenho aqui 3 ao quadrado vezes 5. Tenho então, esse 3 sai para fora da raiz, 3 raiz de 5. Vamos reescrever a equação então. O que temos? Temos o seguinte, raiz de 200 é 10 raiz de 2. Aqui está ela. Mais, vamos botar o mais. Raiz quadrada de 500 deu 10 raiz quadrada de 5. Tá aí. Mais, vamos botar o mais. Raiz quadrada de 8 eu tenho que é 2 raiz de 2. Pronto. E o menos. Raiz quadrada de 45 é 3 raiz quadrada de 5. Agrupando semelhantes, posso reescrever ainda assim, ó. Agrupando semelhantes, ó. 10 raiz de 2 mais. Quem mais tem raiz de 2 aqui? 2 raiz de 2. Tá? O que mais? Esses são os raiz de 2. Depois, raiz de 5. 10 raiz de 5 menos 3 raiz de 5. Preciso botar entre parênteses, professor? Não, você pode fazer aqui, ó. São iguais, não são? São iguais. Conserva ele e vejo. 10 mais 2. 12 raiz de 2. Aqui, são iguais, né? Escreve raiz quadrada de 5. 10 menos 3. Positivo, sinais diferentes, diminui e coloca o saldo maior. Dá 7 raiz de 5. Então, resposta final. 12 raiz de 2 mais 7 raiz de 5. Tá? Foi difícil, meu querido? Muito detalhe mesmo, mas nada difícil, né? Nada difícil. Tem que exercitar, tá? Tem que exercitar. Você que foi na escola, tem esse material impresso, né? Disponível para você, já pegou. Você que está na plataforma, pode só exercitar os modelos e aí sim, as atividades, ela no caderno, desenvolvida agora a caneta, toda ela caneta, né? Bem detalhista, tira a foto e envia as atividades pela plataforma e nos nossos encontros traz ela presencialmente também, tá bom? Até mais então, a gente fica por aqui, a gente volta aí, né? Nas nossas redes, nas nossas comunicações, tirando lá as dúvidas para vocês, tá? Pode me procurar, chamar lá, a gente também vai fazer algumas aulas online presenciais ali pela videoconferência para tirar essas dúvidas. Um grande abraço para vocês e até mais.